Existe eu acho que é um livro, é, agora passa das 4h15 da manhã, tá bem frio aqui, bem frio, é até um pouco atípico, né? Porque praticamente o inverno já foi embora. E existe um livro, se eu não me engano é um livro, eu acho que é um livro, que eu lembrei agora, a essa hora da manhã, que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Isso serve para você ter como norte em todas as situações da sua vida. Porque se você pegar Jesus como métrica, como parâmetro, você consegue se guiar, se nortear bem. Porque ele, na verdade, vai ser o seu norte. Jesus, né? Então, em seus passos, o que faria Jesus? Eu tenho para mim que hoje, com o maravilhoso advento da internet, né? Na minha época a gente fazia cursinho de informática, né? Eu lembro que eu já fiz linguagem de programação, HTML, Basic, Pascal, MS-DOS. Eu nem sei se existe mais isso. Mas a verdade é que hoje, na era da internet, as pessoas estão fazendo como diz a Bíblia, amontoando para si doutores. Como? Como é que as pessoas estão fazendo isso? Bom, eu abro a internet e procuro um pregador que me agrade. Eu procuro uma linha de coaching que se pareça com o que eu penso. Eu procuro uma linha teológica que bata com o que eu entendo a respeito do Evangelho. E quer você queira achar que isso que eu vou falar agora é verdade ou não, aí é que mora um grande perigo. Por quê? Porque à medida em que eu substituí o agir do Espírito Santo, a busca genuína pela presença de Deus, por uma busca genuína na falsa genuidade da internet,
acabou aí o agir real de Deus, porque eu simplesmente passei a não acreditar mais em Jesus pura e simplesmente por quem Ele é, mas passei a acreditar nos homens e nas mulheres que eu gosto de ouvir falando sobre Jesus. Eis aí o texto se cumprindo. Muitos amontoariam para si doutores, teriam comichão nos ouvidos, voltariam às fábulas, estariam dando ouvidos a ensinamento de demônios. Exatamente o que diz a palavra é o que está acontecendo nos nossos dias. Onde você acha que os demônios estariam ensinando com a maior liberdade hoje? Onde nós supostamente já sabemos que eles já estão, ou onde você nem imaginaria que ele estaria tranquilamente vestindo um terno e uma gravata e esbravejando do alto de um púlpito com um microfone na mão. O que você acha? Então, é um grande perigo você ficar procurando na internet um pregador que te agrade, ao invés de você dobrar o seu joelho, orar a Deus, buscar na sua santa palavra e receber de Deus as informações. Eu vou te falar uma coisa, e mais uma vez eu vou falar o que eu digo em alguns vídeos. Eu falo aquilo que eu pratico. E só durante a vida toda, nesses meus quase 50 anos, é que eu busco a Deus. E eu vou te falar uma outra coisa. Para você entender como é que funciona essa questão de tempo de Deus, né? Somente nesses últimos anos, vamos colocar aí de 10 anos para cá, é que os meus olhos espirituais estão sendo verdadeiramente abertos por Deus. Verdadeiramente abertos por Deus. Então você imagina uma pessoa que se converteu numa igreja dessa, atual e moderna. Ela se converteu mesmo? Ou convenceram ela? O que você acha? A luz de Cristo realmente brilhou sobre a vida dela, sobre o intelecto dela, sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo? Ou ela recebeu uma iluminação artificial? Uma iluminação artificial, polvilhada com experiências. Preste atenção, porque o que eu estou ensinando agora vem do céu para você, tá? Polvilhada com experiências
sensoriais. Experiências sensoriais. Capazes de fazer o ser humano confundir o espiritual com o natural. E aí a pessoa vai numa igreja dessa, onde tudo é programado, tudo é meticulosamente estudado para te fazer sentir alguma coisa. Desde a entrada, você sabia que existem congregações, denominações que colocam até odores, isso mesmo, colocam até odores nos seus templos, desde a entrada, para que o povo, ao entrar, a pessoa quando entra naquele ambiente, ela vai sentir um odor diferente, um odor que vai ativar o seu modo sensorial. E aquilo no subconsciente dela já vai preparando a alma dela, que é a sede dos sentimentos, não o espírito, a alma dela, para que ela tenha experiências sensoriais naquele local. E isso nada tem a ver com o Espírito Santo. Então, quando a pessoa entra num ambiente desse, ela está suscetível, totalmente vulnerável a gatilhos mentais. Gatilhos mentais. Palavras ditas propositalmente, que ativam áreas na mente humana e as deixam submissas ao comando de quem está proferindo os gatilhos mentais. E aí eu volto a te perguntar, em seus passos, o que faria Jesus? Se você está em um ambiente onde tem escuridão e você percebe que a luz que há em ti não está conseguindo mudar aquele ambiente. Pelo contrário, você está sucumbindo àquilo e você sabe que a escuridão que está ali não vai mudar por sua causa. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Qual seria a atitude do Salvador diante de algo assim? Em seus passos, o que faria Jesus? Ele ficaria pela internet procurando pregações que lhe agradassem mais? Ele ficaria procurando palavras que combinassem mais com seu estilo de vida? O lado mais exterior da pessoa de Jesus, que as pessoas ou as multidões viam, era justamente
justamente quem ele era no secreto com o Pai. Jesus estava sempre orando, sempre orando. Tanto é que a palavra deixa bem claro que ele e o Pai são um. Ele e o Pai são um. Um. Uma só pessoa. E hoje, os cristãos modernos não estudam a palavra de Deus. Eles não pegam a Bíblia e vão ler. Sabe, eu tenho feito isso há alguns anos, né? Tem vídeos no canal aí e muita gente não gosta dos meus vídeos justamente porque dizem que eu falo demais. Tem vídeo no meu canal de 2 horas. Quem é que vai gostar de ver um vídeo assim? Quem vai gostar de ver um vídeo assim? E eu sou um tipo de pessoa que eu sinto a presença de Deus lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Eu não preciso de alguém falando assim para mim: levante a sua mão, em nome de Jesus, receba o toque do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Cuidado, cuidado. Em seus passos, o que faria Jesus? E tendo tido os olhos abertos após essa iluminação, eu vou mesmo assim continuar procurando doutores para mim? Eu vou mesmo assim continuar procurando mestres do engano? Mesmo assim, sabe, eu às vezes evito falar para as pessoas, mas eu vou ter que dizer aqui nesse vídeo. Se a sua, que você chama de igreja, não está ensinando a palavra de Deus como deveria, sai dela. Simples assim. Sai dela. Ah, mas para onde eu vou? Se você for de Deus, se você for buscar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Jesus vai guiar você. O verdadeiro Jesus. Agora, se você gosta de viver no engano, sirva-se, a mesa está posta. Aí, diante dessa palavra, Deus me lembra da situação de Daniel, né? Onde ele falou lá pro camarada que cuidava da comida: não, eu não quero, não simplesmente porque ia contaminá-lo, né? Os manjares do rei, o banquete do rei, mas porque aquela era uma experiência exclusiva, preste atenção, uma experiência exclusiva com o Deus verdadeiro. Então Daniel falou assim: olha, só legumes. Mas como alguém em sã consciência vai estar, né, só comendo legumes durante um período de dias razoavelmente prolongados e ainda ficar mais bonita, mais forte, mais inteligente? Como? Como é possível isso? Alguém em sã consciência abrir mão, né, de coisas gostosas para o corpo, coisas gostosas para o corpo, com a certeza de que aquela atitude, estando direcionada pelo próprio Deus,
é o que vai fazer a pessoa, no final de tudo, ficar mais forte, mais inteligente e até mais bonita que os demais que o cercam. Então, Deus me deu essa ideia agora sobre a questão de Daniel, porque muitos que vão ver esse vídeo, né, não tantos quanto eu gostaria, mas muitos que vão ver esse vídeo, foram acostumados nas congregações, porque é a congregação que a minha avó frequentava, é a congregação que a minha mãe frequentava, é a congregação que o meu pai frequentava, é a congregação que a minha tia frequentava, é a congregação que os meus tios frequentavam e é a congregação que eu frequento. Só que o conhecimento que chegou até a minha avó é bem diferente, bem diferente, bem diferente mesmo, em amplitude, altura, largura, profundidade, do que o conhecimento que chega até mim nos meus dias. A Bíblia diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eu acredito que estamos começando a viver esses dias, onde vai sim haver um despertar real, não só do espiritual e físico, direcionado pelo próprio Deus, onde o povo vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você quiser ter a atitude de Daniel, que teve a atitude sem medo, inclusive o Senhor me lembra, né, que a atitude de Daniel foi a atitude de um líder, porque ele quis para ele e para os companheiros dele aquele tipo de experiência, tendo a certeza de que o resultado não seria outro a não ser a melhor qualidade e clareza de pensamento e físico que eles poderiam obter naquela época, mesmo se contrapondo às coisas mais deliciosas que um rei poderia oferecer a outros iguais. Ele escolheu para ele e para os seus amigos, para os seus companheiros, não se envolver com a alimentação que o rei daquela época estava oferecendo. Isso te diz alguma coisa? Que tipo de alimento vocês têm comido dentro das igrejas? Em seus passos, o que faria Jesus? 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 E o relógio diz para você: tic-tac, 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 tic-tac. Quanto tempo você suporta mais ainda se alimentando de esgoto? Eu fiz um vídeo assim no canal há pouco tempo. Quanto tempo mais ainda você suporta se alimentando de esgoto? Quanto tempo? Quanto tempo? Em seus passos, o que faria Jesus?
Imagina você recebendo uma tigela numa mesa branquinha. Preste atenção na alusão. Preste atenção no tipo de cena que eu vou te descrever agora. Imagina você recebendo uma tigela. Sobre uma mesa com uma toalha limpa e branquinha. Limpa e branquinha. Com talheres de prata, da prata mais refinada que você puder encontrar na terra. Só que quando você olha para dentro daquela tigela ou daquele prato, tem ali dentro um monte de larvas, de bichos. E pedaços de carne apodrecida, com tudo efervescendo, e a colher de prata ali esperando para você dar aquela bela colherada para comer. Aquela bela colherada para você comer. Quanto tempo você suportaria comer algo assim? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo você suportaria? Comendo uma comida cheia de bichos. Uma comida cheia de bichos. E você dando uma bela colherada e colocando todos aqueles bichos na boca. E sentindo esses bichos na boca junto com um pouco de carne podre. Quanto tempo você suportaria se alimentar com algo assim? Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Hum? Quanto tempo você suportaria comendo uma comida cheia de bichos? Uma comida cheia de bichos, servida numa mesa bonita, com uma toalha bem branquinha e com talheres lindos do mais alto valor. Quanto tempo você suportaria? Será que se você visse o
que está dentro do prato ou da tigela, você ia ligar para o valor dos talheres ou do prato? E mesmo assim, ia comer ou você não iria comer? E não ia estar nem aí para o valor do que estava sendo colocado para que você visse, por perceber o tamanho do engano que seria comer uma comida assim. Alguém em sã consciência comeria? Se alimentaria com uma falsa comida, sabendo que ela vai destruir você por dentro? Eu fico imaginando a mente de Cristo. Imaginando a mente de Cristo. E qual a visão que ele tem disso? Vendo todos aqueles que dizem ser seus, normalmente comerem esse tipo de comida semana após semana. Semana após semana. Sem notar a diferença. De beber uma água da vida ou de um chorume podre de mortos. Sem notar a diferença. De comer do pão da vida ou de uma tigela cheia de bichos. Em seus passos, o que faria Jesus? Tic, tac, tic, tac. E o relógio continua. Em seus passos, o que faria Jesus? Mas essa é apenas uma reflexão. Eu sugiro que você busque a Deus. Sinceramente, eu sugiro que você faça a sua busca pessoal a Deus, não a sua busca na internet.